Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ciências, Geografia e História. Na aula de Ciências de hoje, vamos ver reprodução vegetal, reprodução sexuada e assexuada. Na reprodução assexuada, na forma assexuada, é necessário que os gametas masculinos e feminino se encontrem para que haja fecundação. Os vegetais que possuem sementes e flores são os que se reproduzem dessa forma. Dessa forma assexuada, somente os vegetais que possuem sementes e flores, que acontece essa reprodução assexuada. Temos aqui a reprodução com fecundação. O órgão responsável pela reprodução dos vegetais é, na maioria das plantas, a flor. Grande parte delas possui o androceu e o ginoceu, que a gente vai ver mais à frente, especificando cada um deles. Temos aqui o androceu. O androceu é o órgão masculino responsável pela produção do pólen. É uma estrutura onde localiza-se as células reprodutoras masculinas. Então, onde estão essas bolinhas amarelinhas das flores, que tem aquele pozinho amarelo, ali é o pólen. Ele que tem todas as células reprodutoras masculinas. Temos aqui o gineceu. O gineceu é o órgão feminino formado pelo ovário, onde ficam os óvulos, células reprodutoras femininas. Você vê que é essa estrutura que está bem no centro da flor. Ele é o gineceu, onde fica o ovário e o óvulo, onde acontece toda a reprodução para dar origem a uma semente e a novos seres de vegetais. Geralmente, em uma flor, podemos encontrar os órgãos de reprodução masculino e feminino. Essas flores são chamadas de hermafroditas, porque ela possui os dois órgãos, tanto o masculino como o feminino. Veja aí que ela tem tanto o pólen e também tem os ovários. Então, ela é uma flor hermafrodita, porque ela tem os dois órgãos, masculino e feminino. Existem flores masculinas e femininas, onde se formam frutos e com sementes. Temos aqui 3 exemplos. Tem a flor completa, que é aquela hermafrodita, que tem o órgão tanto masculino como feminino. E tem as flores que é somente feminina, que é essa primeira que você está vendo, que tem na extremidade um tubinho amarelo. E tem a masculina, onde se tem os pólen, que tem essas anteninhas com as bordinhas amarelas. Nesse caso aqui está com a bordinha rosa. Então, temos 2 tipos de flores, a masculina e a feminina, e também aquelas que já são completas, que é a hermafrodita. As flores são basicamente formadas por 4 partes. Tem o cálice, que é formada por sépalas, tipos de folhas que protegem a flor antes que ela desabroche. Você pode ter um exemplo nas rosas, como estão fechadinhas. Tem aquelas sépalas que protegem ela. Tem a corola, formada por folhas, denominadas de pétalas, que variam em cor, tamanho e textura, dependendo da flor. O gineceu, que corresponde à parte feminina da flor. Nela encontramos os ovários, que armazenam os óvulos. E o androceu, é a parte masculina da flor. Possui filamentos, onde encontramos os pólens, grãos microscópicos, bem pequenininho, tipo um pauzinho amarelinho. Aqui nós temos a polinização. Acontece quando a flor é madura e o pólen é levado do androceu para o gineceu. E também, em muitas espécies, o pólen precisa ser transportado de uma flor para outra, pelo vento ou a água, através de um pássaro ou até mesmo de um inseto. O que acontece após a fecundação do pólen? Depois da fecundação, a flor passa por várias mudanças em sua estrutura. As pétalas, as sépalas e o androceu murcham e caem, ficando apenas o gineceu. Os ovários que se desenvolvem formando fruto e os óvulos fecundados se transformam em semente. Veja que ficou somente o gineceu, que é essa estrutura no meio aqui da flor. Após a fecundação, acontece a germinação, que é da semente. Ela passa por uma transformação, que vai dar origem a novo vegetal da mesma espécie. Além de um bom solo,
e de água, as sementes precisam de luz para poder germinar. Veja aí a fase da germinação. Você coloca ali a semente e ela vai se desenvolvendo embaixo da terra, até atingir um nível em que ela possa ser transformada em vegetais, com folhas, caule, frutos e até mesmo flores. Tem a estrutura das sementes. Ela tem a camada protetora, que é um tipo de revestimento. Tem o embrião, que é essa partezinha verdinha que vocês estão vendo aí dentro da semente. E a reserva de nutrientes, que fica toda em volta do embrião, fica dentro mesmo da semente. Ela vai poder ser germinada e dar origem a outros seres vegetais. Também tem a reprodução sem a fecundação, pois existem plantas que se reproduzem através de suas folhas, do seu caule ou de suas raízes. A roseira é um exemplo de planta que ela se desenvolve através do seu caule. Você tira ali uma muda do caule, planta novamente, ela vai dar origem a novas roseiras. E há plantas como musgos, samambaias e avencas que não têm flores, frutos ou até mesmo semente. Elas se reproduzem através da estrutura chamada de esporos, que é essa sementinha que geralmente fica agarrada embaixo das folhas, como você está vendo aí na imagem. Então, conhecemos na aula de hoje de ciências como acontece a reprodução dos vegetais. Agora, iremos iniciar com geografia. Vamos falar sobre continentes e oceanos. Você sabe o que são os continentes? São enormes massas de terra que se encontram acima do nível dos oceanos. Os oceanos são grandes porções de água salgada que rodeiam os continentes. O Oceano Pacífico é o maior de todos os oceanos e o Atlântico é o oceano que banha a costa portuguesa. Aqui nós temos o mapa de continentes e oceanos. Nós estamos verificando aqui que nesse mapa de continentes tem destacado o nosso Brasil, que ele fica situado no continente da América, o americano. Analisando qualquer representação gráfica do planeta Terra como um planisfério, por exemplo, é possível observar que suas estruturas é formada por terras emersas e imersas. Como nós estamos vendo aí na figura, a simbologia de terras imersas tem essa parte total aqui de azul do círculo e tem a terras emersas, que é essa parte marrom. Então, terras imersas formam os oceanos e terras emersas formam os blocos ou massas continentais, que são resultado da divisão geológica da Terra. Como as placas tectônicas que formam a crosta terrestre flutuam sobre o magma, esses blocos estão em lento e constante movimento, de forma que a Terra nem sempre apresentou a configuração que é atual. Diversas teorias procuram explicar tal movimentação, sendo a mais aceita a teoria da deriva continental, criada em 1912 por Alfred Wegener. A Terra ela é formada por 6 continentes: a Ásia, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Aqui nós temos os nossos oceanos. Historicamente, há 4 oceanos que são reconhecidos: o Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Ártico. Mas aqui no mapa eu posso mostrar para vocês que nós temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Ártico, o Oceano Índico e o Oceano Antártico. Então, seria no total 5, mas reconhecido nós temos 4. E nós temos algumas curiosidades. Temos o oceano mais importante e mais utilizado para navegação, é o Atlântico. Temos o oceano mais extenso e profundo, que é o Pacífico. E o Oceano Ártico, que está localizado no polo, tem as águas congeladas na maior parte do ano, que dificulta o uso da navegação. E o Oceano Índico são influenciadas pelas monções, que são ventos que variam a sua direção de acordo com as estações do ano. Os mares constituem a porção do oceano que banha os continentes e as ilhas. Ilhas são porções de terras emersas, cercadas pelas águas dos oceanos, dos mares, rios e lagos.
As ilhas podem ser classificadas como continentais ou oceânicas. Tem aqui a foto da ilha oceânica. Ela não possui nenhuma ligação com o continente, caracterizando-se de forma distinta. E tem a ilha continental, que fica próximo ao continente, sendo a extensão isolada do território continental. Na aula de hoje de Geografia, aprendemos sobre os continentes e os oceanos. Vamos iniciar agora nossa aula de História. Vamos falar sobre as capitanias hereditárias. O rei de Portugal, Dom João III, recebeu um relato de Martim Afonso de Souza, de que as expedições não estavam resolvendo os problemas do Brasil. Nesse momento, Portugal enfrenta uma crise financeira e não possuía recursos para continuar colonizando o Brasil. Com isso, o rei Dom João III decidiu adotar, em 1534, um novo sistema de colonização. Então, ele dividiu o Brasil em 15 lotes de terra. Cada um lote ficou conhecido como capitanias hereditárias. Foi dado esse nome de capitanias hereditárias porque era passado de pai para filho, ou seja, era uma herança. Então, houve-se as divisões de lote, como vocês podem ver na imagem. Cada pessoa que recebeu o lote da terra ficou conhecido como um donatário. Quando doava os lotes, o rei entregava ao donatário a carta de doação e o floral, como você está vendo aqui na imagem, que é um documento que estabelecia direitos e deveres que tinham os donatários. Concedida aos donatários a expedição da terra e que determinava os poderes dos donatários, a propriedade ele era do rei. Sendo assim, se o donatário morresse sem herdeiro, a terra voltaria para o Estado e o rei podia retomar a terra quando quisesse. Mas quais os direitos e deveres dos donatários? Os direitos eram cobrar impostos dos colonos, escravizar índios para o trabalho nas lavouras, doar terras, julgar situações podendo até condenar à morte. E os deveres? Eles tinham que pagar impostos ao governo português, defender a terra e colonizá-la, promover o progresso das capitanias com seus próprios recursos. As capitanias hereditárias não tiveram tanto sucesso, teve fracasso. Apenas a divisão em capitanias hereditárias não foi suficiente para impedir a invasão da colônia portuguesa por outros países. As capitanias que deram certo só foram a de São Vicente e Pernambuco. Contaram com a produção da cana-de-açúcar e com o apoio de indígenas. Em 1548, a coroa portuguesa decidiu passar a comandar a colonização. Então, criou-se o governo geral, que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Foi dito, apenas 2 capitanias hereditárias tiveram sucesso. A de São Vicente, que teve como donatário Martim Afonso de Souza, teve um relativo sucesso na lavoura canavieira. E a capitania de Pernambuco foi doada a Duarte Coelho, e teve grande sucesso na produção açucareira, graças ao seu clima, solo favorável e por ser geograficamente mais próxima da metrópole, onde poderia ter o mercado consumidor. O sistema de capitanias hereditárias só foi encerrado em 1759, pelo Marquês de Pombal, que você está vendo aí na foto. Nossa aula de hoje, sabemos como surgiu as capitanias hereditárias. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Super beijo da Prodina.